Olá, boa tarde. Como estamos a todos? Já boa noite, né? 18 horas. Vamos aguardar a Maici entrar. Como estão todos? Maici já entrou. Deixa eu ver entrar a solicitação dela. Enquanto isso, a gente vai esperando. Então, Maici, mas eu não vi que você tá aí, deu tchau, mas eu não vi a tua solicitação. Que a coisa sai e entra de... Ah, aqui, visualizar. Agora foi. Deu certo, né? Aí, deu. Oi, tudo Tudo bem? bom, Maici? Hein? Tudo bom? Que bom que chegou Tudo esse bem. dia, né? Da gente poder também estar Sim, fazendo uma live juntas. Já participamos de outras em conjunto, né? sim, nossa, uma honra imensa para mim. Muito obrigada pelo convite. Aliás, por todas as oportunidades, por escrever mais uma vez na arquitetura, que é um projeto tão bonito, tão importante para o direito sucessório brasileiro. Então, só agradecimentos aqui. Fico muito feliz com a oportunidade hoje. Não, deixa eu falar aqui da Maici um pouquinho, que ela merece. A Maici está nessa obra, né? O Arquitetura, um artigo em coautoria comigo, que chama-se Faz Sentido a Permanência do Princípio da Intangibilidade da Legítima no Ordenamento Jurídico Brasileiro? Esse foi no tomo 1, que a gente chama, né, que é o primeiro Arquitetura. E agora, atualmente, ela está escrevendo um artigo, escreveu já está para a editora, um sobre Sim, deserdação sobre deserdação, né, no planejamento sucessório. E aí a sim. gente achou interessante fazermos esse link, né? Exatamente. E eu preciso dizer também que a Maici, ela também me ajuda na atualização com os meus livros. Eu já estou no segundo, já estamos atualizando a terceira edição. Então, a gente se conhece há muitos anos. A Maici foi minha aluna no curso da ASP com a UERJ. Eu vou ler o currículo da professora Maici. Maici é doutoranda em Direito Civil na USP. Ela é mestre em Direito Civil na UERJ, especialista em Direito Civil Constitucional, né, pela UERJ, exatamente em parceria com a ASP. Foi aí que eu a conheci. Advogada, professora de cursos de pós-lato sensu e também é uma das coordenadoras do perfil, para quem não conhece, super interessante, Direito Civil por Elas, organizado por um monte, eu digo moças, porque são tão jovens, jovens mulheres, e excelente professor, o Daniel Bucar está falando aqui, realmente. Obrigada. Então, é um orgulho ser colega, parceira e companheira da Maici. Maici é uma pessoa que só vi crescer. O curso que ela fazia na ASP, ela podia fazer em Campinas, mas ela ia toda semana durante um ano e meio. Chegava, ela era uma das primeiras, já está em sala. Então, sempre foi de uma dedicação muito grande. Foi professora substituta também na UFRJ durante 2 anos. E é um exemplo. Gosto muito dela, sabe disso, né, Maici? É E vamos lá recíproco. falar. A É recíproco, e Maici, sabia? Eu estava pensando que o curso da ASP vai fazer 10 anos daqui a pouco, né? tá vendo? Essas coisas a gente não fala há muito tempo, não, mas exatamente, tem 10 anos, né? E como o tempo passa e tanto que você cresceu de lá para cá. Então, Nossa, assim, lembro realmente muito. a Maici tem uma amizade muito grande comigo. Ela foi escrever e ela me perguntou que eu a convidei para estar como autora autônoma, sem estar em coautoria comigo. E ela, Dani, tinha 2 temas, veio, disse, olha, vamos, né? E dei força para ela escrever o sobre deserdação, né? E aí eu acho que as pessoas vão dizer o quê? Por que esse assunto, né? Bem, dentro desse contexto, né, que nós estamos, a atualidade de precisar oxigenar o direito sucessório brasileiro,
Eu acho que a gente tem que ressignificar alguns institutos, né? E eu acho que quando ela fez essa provocação da dissertação, eu achei interessante, porque a figura que a gente tem da dissertação é de uma coisa muito autoritária, é muito, né, quase Código 16, e o que a gente pode fazer, né? Fazer novas leituras, isso é a nossa base de direito civil constitucional, que é da funcionalização dos institutos e não só das estruturas. Então, esse papo aqui é um pouco sobre isso. Nós demos o tema dissertação legítima no planejamento sucessório. E aí, então, né, já fazendo essa contextualização, eu faço a primeira provocação para você, Maici. Por que falar em legítima deserdação no planejamento sucessório? Bom, Dani, é isso. Esses dois temas, eles estão umbilicalmente ligados, né? A legítima, porque ela é o grande limitador da vontade do autor da herança quando se pensa em fazer planejamento sucessório. Então, quando um advogado, um profissional, vai pensar no planejamento sucessório, ele precisa contemplar essa limitação para definir quais são os instrumentos que ele vai utilizar, né? E é legítimo, então, aplicável aos herdeiros necessários, né? Que são aqueles herdeiros que não podem ser afastados pela vontade do autor da herança, pura e simplesmente, que são hoje, textualmente, pelo artigo 1845 do Código Civil, né? Os ascendentes, descendentes e o cônjuge. E temos a discussão do companheiro, né? Que ainda põe uma pitada a mais de controvérsia no tema. Mas o fato é que a legítima é um grande limitador tanto para atos que vão ter eficácia, né? Para o ato que vai ter eficácia pós-mortem, como é o testamento, enfim, como até em vida, né? Para atos também praticados em vida pela pessoa que tem herdeiros necessários. E muitas vezes pode acontecer de uma pessoa não querer deixar algo para o seu herdeiro necessário. E muitas vezes o planejamento sucessório pode até ser confundido com meios fraudulentos de contornar a legítima. E por isso eu pensei nesse tema da deserdação, porque por mais que a legítima seja um direito dos herdeiros necessários, esse direito não é absoluto. Então, cabe também aos profissionais manejarem muito bem os instrumentos que excepcionam a legítima, né? que permitem excepcionar o princípio da intangibilidade da legítima. E, nesse sentido, a deserdação é o instrumento mais adequado para isso. Então, quando um profissional se depara com, por exemplo, um cliente que chega no seu escritório e fala: não quero deixar nada para um filho, ou não quero deixar nada para algum outro herdeiro necessário, é verificar se é um dos casos de deserdação. Se for um dos casos de deserdação, então este é um instituto jurídico apropriado para se fazer o afastamento do herdeiro necessário. Então, são temas umbilicalmente ligados. A deserdação ela é justamente um instrumento que depende da autonomia do autor da herança, depende de um ato do autor da herança e que excepciona a legítima. Então, vai dizer, não, naquele herdeiro necessário não merece receber a sua legítima, portanto, vai ser essa exceção contemplada pelo ordenamento a legítima. Eu fico um pouco temerosa desse excesso de autonomia e já fazendo um parênteses assim, dentro da nossa pauta, mas é um pouco da mesma forma que eu falo da questão da autonomia na diferença de gênero, né? Que por mais que lá esteja no código a nossa igualdade, na Constituição Federal, quer dizer, entre homens e mulheres, a gente sabe que não é à toa que você tem um perfil, né? Você e outras mulheres, jovens mulheres, de exatamente direito civil por elas, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, desigual, que os homens ganham 30% da mesma qualificação que eles ganham a mais, na mesma qualificação, 30%
a mais. A gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, preconceituosa, as dificuldades da mulher quando para ter a luz de reingresso, o número de né, que elas perdem o emprego é muito grande. É uma provocação aqui, né? Eu estar dando Sim. essa autonomia para estar deserdando, porque concordo quando você diz que muito se pensa, às vezes, em planejamento sucessório como se fosse de uma forma pejorativa e fosse para burlar a legítima, né? E planejamento sucessório é muito mais do que isso, né? Não Sim. pode se ter essa visão. Lógico que também, em alguns momentos, não vamos dizer que não chegue um cliente com esse perfil e simplesmente o planejamento não tem esse intuito. Mas você está falando Uhum. de um instituto jurídico tutelado pelo código, né? E aí aproveito já para emendar para você que às vezes as pessoas confundem qual seria então a diferença entre a deserdação e a indignidade. Perfeito. Bom, a ideia, né, Daniel, é pensar também, entender de onde vêm esses institutos, de onde vem essa proteção. A legítima, muito se fala, até com argumentos mais liberais, num sentido de se dar ampla liberdade para a autordenança definir o destino dos seus bens. Mas nós precisamos pensar também que essa proteção da legítima, ela é muito tradicional no nosso direito, né? O nosso direito brasileiro sempre conheceu a legítima, sempre teve a legítima, mesmo diretamente na nossa legislação civil, e mesmo quando nós utilizávamos lá as ordenações régias, né? Até no período pré-codificação. Então, ele é muito tradicional. E ele faz sentido num sistema que nós temos uma família hierarquizada, num sistema em que a gente tem uma desigualdade, em que um sistema patriarcal, em que o homem tem a maior parte da gerência do patrimônio, a gerência, assim, é um poder muito grande sobre a mulher e também sobre os filhos. Então, a legítima, nesse contexto, ela faz muito sentido, porque ela vem abarrar um pouco toda essa liberdade que tem esse homem, né, nessa figura masculina da família anterior nossa. Só que aí, ao longo aqui do último século, a gente, né, evoluiu muito em termos de direito de família e da repersonalização dos institutos jurídicos, enfim. E estamos buscando ainda essa igualdade, como você bem mencionou, que já está contemplada lá na Constituição Federal, mas que ainda temos muito a avançar. Mas pensa, né? Hoje a mulher pode administrar livremente seu patrimônio, ela não precisa de autorização, por exemplo, para exercer uma profissão fora de casa, coisas que, por exemplo, no texto original do Código Civil de 16 era impensável, né? Não, isso eu acho que alunos, quando a gente dá aula e fala e compara com a família de antes e a de hoje, e foi até a Constituição desse jeito, né? Então, é muito recente essa mudança. Acho que se o homem ficasse preso até por 2 anos, ele ainda era o chefe da família. Exatamente, né? Essa figura que era ainda um resquício ali, o cabeça de casal, chefe de família, que tinha administração dos bens. Até pouco tempo a mulher era incapaz, né? Quando se casava, era relativamente incapaz, a administração dos bens era toda do marido. Então, a legítima era mesmo um mecanismo de proteção, porque era uma proteção contra essa vontade tão absoluta, tão imperiosa do autor da herança. Hoje em dia a gente já tem então caminhado um pouco mais, né, convergindo ali para uma igualdade, mas que ainda está um pouco distante do que seria o ideal. Mas isso explica, por exemplo, por que a gente colocou no Código Civil de 2002 o cônjuge como herdeiro necessário, né? Enfim, porque é de fato uma proteção contra tanto poder nessa família hierarquizada. Mas enfim, eu concordo com você, Dani, que essa ideia assim muito de vontades absolutas é muito um paradigma muito individualista, muito liberal, que também não parece que se coaduna tão bem com a sociedade atual. Então, o que nós temos tentado fazer é funcionalizar a legítima, né, e dizer assim, a legítima ela faz sentido no nosso ordenamento atual quando pensamos na preservação da solidariedade familiar.
Então, esse é o sentido da legítima, né, hoje. Nós ainda estamos caminhando, né, para um sistema de tutela das pessoas vulneráveis, né, de tentar tornar isso ainda mais concreto para que a proteção patrimonial sirva para proteger pessoas mais vulneráveis. Mas o que nós temos hoje ainda é um modelo bastante abstrato que se pauta em relação familiar, né? Então, parentesco ou conjugalidade, ou por união estável, enfim. Então, o fato é que o que nós temos de elemento é que essa proteção ela se baseia hoje na solidariedade familiar. E o que eu defendo é que a deserdação também, então, ela também vai ter relação com a solidariedade familiar, ou seja, ela vai ter lugar quando não houve solidariedade familiar em vida do autor da herança, quando essa solidariedade familiar foi rompida. Então, essa é a minha proposta de leitura e de releitura do Instituto da Deserdação. Não encarar tão somente como uma questão de punição ao herdeiro necessário que comete algum ato de ingratidão contra o autor da herança, mas sim num sentido de avaliar naquela relação familiar se havia ou se não havia uma solidariedade familiar. E pensando também que as causas de deserdação, elas são sempre voluntárias, né? Elas são sempre dependentes da vontade desse herdeiro necessário, é um ato deliberado. Com relação à deserdação e indignidade, nós, muitas vezes, quando damos aula sobre isso, a gente junta os dois, né? Indignidade e deserdação. O que elas têm de semelhante é essa função de afastar sucessores, num sentido amplo, né, em decorrência de atos de ingratidão, né, num sentido lato, né, de atos ultrajantes aí contra o autor da herança. A diferença da indignidade é que a indignidade ela tem lugar somente após a abertura da sucessão, de iniciativa dos herdeiros interessados ou dos sucessores interessados, das pessoas interessadas. Então, no caso da indignidade, o autor da herança ele não tem absolutamente nada a ver, né, com a indignidade. Quem promove a indignidade são os interessados após a abertura da sucessão. Esse é o principal traço distintivo da indignidade para a deserdação. A deserdação ela depende de um ato do autor da herança, que vai ser ali concretizado numa cláusula deserdativa no testamento, necessariamente no testamento. Não importa a modalidade de testamento, mas precisa estar no testamento. Então, a deserdação ela tem essa diferença de depender da vontade do autor da herança e, por isso, ela ter lugar como um dos instrumentos possíveis para ser cogitado por um profissional durante o planejamento sucessório, se a ideia é afastar sucessores, né, pela vontade do autor da herança. Essa é a diferença. Não, é ótimo aí, porque às vezes as pessoas confundem e isso é importante ficar bem claro. O que pode levar o herdeiro necessário a ser deserdado? Quais são as possibilidades? Esse é um dos grandes problemas também do nosso Código Civil, que ele perdeu uma grande oportunidade de trazer hipóteses mais consentâneas com a nossa sociedade, né, com a nossa realidade. Bom, então, quando a gente analisa as hipóteses de incidência para deserdação, nós percebemos que elas são um pouquinho, como diz, né, a professora Marília, que até nos assiste aqui, né, anacrônicas, elas até estão um pouquinho desatualizadas. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, existem vários outros atos que podem representar uma grave ruptura da solidariedade familiar e que não estão contempladas ali nas hipóteses da deserdação. O nosso papel também é tentar promover ali uma interpretação teleológica dessas hipóteses de incidência, para, inclusive, fazer uma releitura mais constitucionalizada e mais consentânea com a nossa sociedade atual. As hipóteses de incidência da deserdação, elas estão previstas nos artigos 1962 e 1963 do Código Civil, as hipóteses específicas para deserdação, mas aqui a deserdação tem uma particularidade também, que as hipóteses de indignidade valem também para a deserdação. Ou seja, aquelas causas que também podem gerar a exclusão por indignidade, ou seja, promovidas pelos herdeiros interessados ou sucessores interessados depois da abertura da sucessão, podem ser utilizadas também pelo autor da herança, se obviamente ele tiver conhecimento e se essas causas tiverem acontecido
antes, né, da abertura da sucessão e antes da elaboração do testamento. Isso é essencial. Enfim, então, diz lá o 1961, por expressa previsão do 1961 do Código Civil, aplicam-se as hipóteses de indignidade à deserdação, portanto, quando eu olhar, quando eu analisar quais são as causas possíveis de deserdação, para verificar se o meu cliente tem razão ou não tem razão, né, em querer deserdar o seu herdeiro necessário, eu posso olhar também o 1814. O 1814 ele está estruturado, assim, basicamente, para tutelar 3 bens jurídicos em cada um dos seus incisos. O primeiro é a tutela do direito à vida. Então, o bem jurídico ali que parece valorado pelo legislador é a vida. Então, os atentados à vida do autor da herança ou de algum de seus familiares, compreendendo aí descendentes, ascendentes, cônjuge também, porque não companheiro, esses atos podem gerar indignidade e, portanto, também deserdação. Desde que também dolosos, né, atos dolosos. Aqui a gente está falando de atos dolosos. No caso do inciso 2, são as hipóteses de atentado à honra do autor da herança. Então, injúria, calúnia, difamação ou algum atentado, né, alguma injúria, alguma difamação, alguma calúnia, algum atentado mesmo à honra do autor da herança. Eu esqueci a terminologia que o código fala, mas assim, acusação caluniosa em juízo, né, do autor da herança ou do seu cônjuge, que é um tanto problemático isso. E no terceiro inciso que vai falar da liberdade de testar em geral, né, vai proteger a liberdade de testar do autor da herança. Então, sempre que o herdeiro violar ou tentar violar essa liberdade de testar, pode o autor da herança deserdar esse herdeiro. E aí as causas específicas dos artigos 1962 e 1963, que vão tratar da ofensa física, basicamente, na ofensa física, traz novamente a questão da injúria grave, mas aqui também de uma forma um pouquinho mais ampla, porque não se exige uma condenação criminal, não se fala em crime de injúria, mas tão somente injúria grave. E falamos aqui também dos casos de relações ilícitas do padrasto com a do padrasto com a madrasta, com o enteado, ou vice-versa, ou do filho com a esposa ou o marido do autor da herança, que também percebam, né, um conteúdo moral aqui também muito grande, também uma tutela assim, da lealdade, né, dos membros da família. E, por fim, a questão do abandono, mas a questão do abandono é que ela é tratada de uma forma muito, muito esquisita, muito diferente do que se poderia, muito com menos potencial de ser utilizada, porque fala assim, alienação mental ou grave enfermidade do ascendente, ou deficiência mental ou grave enfermidade do descendente. Então, são essas as hipóteses, mas veja, eu até critico aqui uma questão que, a questão da deficiência, não por si só, ela não impede a pessoa de fazer um testamento. O Estatuto da Pessoa com Deficiência veio justamente para dar plena capacidade para as pessoas. De testar. Mas se a pessoa tem uma falta de discernimento grave, e aí pouco importa a razão, ela não vai ter capacidade testamentária ativa. E se ela não tem capacidade testamentária ativa, como é que ela vai fazer deserdação por essa causa? Então, assim, veja que aqui também tem todo, não só um anacronismo, mas também como uma questãozinha aqui prática que inviabiliza um pouco essa hipótese de deserdação. Que talvez o mais adequado aqui fosse a indignidade, né? Não fosse a hipótese de deserdação. Teve uma pergunta aqui que ela volta a fazer, eu voltei atrás um pouco para fazer a pergunta dela, é a Shamir, não sei se é assim que pronuncia seu nome. O abandono afetivo poderia ser uma causa de deserdação? E aí ela continua a pergunta. Será preciso uma condenação em trânsito e julgado no penal para que a deserdação seja validada? Super boa pergunta. Então, vou começar pelo mais textual, que vai ser a questão da condenação criminal. Em regra, nós temos a independência das instâncias civil e criminal.
Algumas partes do artigo 1814, que trata da indignidade, lembrando que aqui vai valer também para deserdação, ela vai sim exigir a condenação criminal. Essas hipóteses que exigem a condenação criminal, elas estão no inciso 2 do artigo 1814, sempre que o legislador se refere a crime de. Então, sempre que ele fala crime de injúria, crimes contra a honra, né, se não me engano, crimes contra a honra, ora, só comete crime quem foi condenado pelo juízo criminal. Logo, o juízo civil não pode dizer que alguém cometeu crime. Por causa disso, aí eu vou precisar sim da prévia condenação criminal para Em que se trânsito efetive julgado. É. um trânsito julgado. Agora, nos demais casos, e veja que interessante, mesmo no inciso 1, quando o Código Civil fala em homicídio, ele só fala em homicídio, ele não fala crime de homicídio. Portanto, não é necessária aqui a condenação criminal para que seja feita tanto a deserdação quanto a indignidade. Poderia alguém falar assim, mas como é que alguém vai deserdar a outra pessoa se o herdeiro necessário matou o autor da herança, né? Como é que o autor da herança poderia deserdar? De fato, se for primeiro, poderia numa tentativa de homicídio, porque essa hipótese de tentativa também está contemplada no 1814-1, mas também poderia acontecer, né, ainda dentro do inciso 1, de haver uma tentativa de homicídio ou um homicídio doloso consumado contra um familiar do autor da herança, porque o inciso 1 ele amplia um pouquinho o espectro ali de incidência. Então, ele permite a indignidade e também agora a deserdação, se houver um atentado à vida contra a esposa do autor da herança. Então, por exemplo, o filho que tenta matar a madrasta ou que mata a madrasta, ele pode ser deserdado pelo autor da herança. Então, é basicamente isso. Você não precisa em regra de condenação criminal, salvo naquelas hipóteses em que o próprio Código Civil se refere a crime. Aí, nesses casos, eu vou precisar de condenação criminal. Nos demais, não. Inclusive no homicídio. E qual foi a outra pergunta mesmo, Dani? Foi Ela sobre dano abandono moral, dano afetivo, né? afetivo. É. Abandono afetivo. E aí, eu até agradeço a pergunta, porque esse é uma das maiores inquietações, né, nesse regime de excluídos da sucessão, né, englobando aí também indignidade e deserdação, que em momento nenhum o código fala em abandono afetivo. Então, muitas vezes os tribunais pegam os incisos lá e interpretam de uma forma mais restritiva e chegam à conclusão que não. Hoje, no estado atual da arte, não há uma previsão expressa legal para que haja a deserdação ou mesmo a indignidade por abandono afetivo. Então, já vi aqui, acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, do filho, do pai que abandonou o filho por conta de sua orientação sexual. Depois o filho faleceu, o pai foi lá buscar a herança. E aí os desembargadores, no fim das contas, se sentiram rendidos e falaram, não, isso daí não é hipótese, no caso era até de indignidade, né, não pode haver a exclusão do herdeiro por conta disso. Então veja que, na verdade, Eu já vi sim um testamento problema. nulo também por questão de preconceito. Testamento nulo? É uma questão que a gente precisa contemplar também, justamente porque nós temos uma família hoje que está baseada na solidariedade familiar. Então, a questão do abandono é também mais um indicativo dessa ruptura dessa solidariedade familiar que faz, então, perder sentido a proteção da legítima. O que nós temos hoje alguns projetos de lei, e inclusive menciono já o projeto 3799 de 2019, que foi proposto pela senadora Soraya Tronic, que é aquela reforma do direito das sucessões com base no anteprojeto formulado pelo IBDFAM. E aí, ali, pretende-se incluir uma hipótese que vai contemplar o abandono afetivo, tanto recíproco, tanto de pais com relação a filhos, né, descendentes com relação a ascendentes e ascendentes com relação a descendentes. Por hora, nós não temos, mas é o que eu digo, talvez uma interpretação teleológica, quando a gente lê aquele último inciso... Se precisaria de mudança legislativa ou se com essas interpretações, já como diz a professora, obrigada aí Marília por estar aí, anacrônicas, né? Hoje ela fez até um post sobre isso e tudo.
Se às vezes Exatamente. não precisaria. Eu acho que o BDFAN está indo na segurança jurídica para ter uma alteração Isso. legislativa, né? Exatamente. Nós temos vários projetos de lei, inclusive para mudar, alguns para mudar especificamente o 1814, que vai ser o regime da indignidade, né, por tabela também da deserdação, e alguns para tratar especificamente da deserdação. E um dos pontos assim mais constante nesses projetos de lei é justamente a questão do abandono afetivo. Eu não diria que nós não temos base jurídica hoje para sustentar a deserdação com base no abandono afetivo. Até porque, né, Dani, direito não se resume à lei. Então, É, o fato de a lei positiva não contemplar expressamente não significa que esse não seja um valor do ordenamento. E por mais que a gente tenha, sim, uma questão de um instituto ali que tem ainda um caráter punitivo ou restritivo de direitos, a gente não pode esquecer também que existe uma tutela por trás disso tudo, uma tutela também voltada para a dignidade do autor da herança, né? Porque nós estamos falando aqui de interesse existencial. A pessoa que foi abandonada, que não teve, né, não foi beneficiada por uma solidariedade familiar de algum ente, de algum parente, de alguma pessoa que deveria prestar essa solidariedade, né? Então, fica uma questão de desmerecimento, como havíamos falado, que também está toda embutida nesses institutos. Então, entendo eu, assim, realmente se nós conseguíssemos construir critérios com base na finalidade, o texto legal nós temos, a gente consegue extrair a finalidade de cada hipótese. Né? E a gente consegue extrair, por exemplo, do abandono, esse abandono, no caso de enfermidade, ou no caso de de alienação mental, como diz o 1962, a gente pode entender que, na verdade, é um abandono de uma pessoa vulnerável. Então, por que não, em outras situações de vulnerabilidade, também entender que poderia ali haver a incidência dessa hipótese do artigo 1962, que é repetida também no 1963. Né? o Enfim. nosso amigo Alberto Monteiro, do Piauí, Teresina, perguntando o seguinte: um ato que possa gerar uma deserdação pode ser praticado durante o andamento da ação do inventário? Um ato que possa gerar uma deserdação por Entendi. ser praticado durante o andamento da ação do inventário, no caso de grave injúria contra a memória do falecido, né? No caso, ele já teria morrido, o autor da herança. Mas ele É, não precisava botar no testamento? isso. É Alberto, né, que É, perguntou? é. Então, obrigada pela pergunta, Alberto, que vai ser possível a gente entender melhor com a sua pergunta justamente a diferença entre indignidade e deserdação. Como eu disse, a deserdação ela tem como nota característica a participação do autor da herança por meio do testamento. Então, o testamento ele é indispensável para que haja a deserdação. E aí precisa fazer uma cláusula testamentária bem bonitinha, narrando direitinho quais são os fatos que ensejaram essa deserdação. Como precisa, então, do auto do autor da herança, logicamente não tem Precisa como. fundamentar para não ser uma coisa aleatória, né? Tem que ter uma justa Exatamente. causa ali, né? Exatamente. E também, como o autor da herança precisa estar ciente, querer a deserdação, não pode, a gente não pode pensar, cogitar em deserdação por causas posteriores à abertura da sucessão. Então, Então, se a gente se o herdeiro praticou, se o herdeiro praticou algum ato desonroso à memória, por exemplo, do falecido depois da abertura da sucessão, isso não vai ser enquadrado, não tem como a gente aplicar a deserdação. Mas nem tudo está perdido. Né? Dependendo do ato que é praticado depois da abertura da sucessão, nós podemos ter a indignidade. dignidade, é. A indignidade, porque a indignidade não depende de conhecimento do autor da herança, não depende, né? A indignidade, o autor da herança, ele só vai interferir em alguma coisa na indignidade se ele quiser reabilitar o indigno. No caso de esse ato ter sido praticado durante a vida do autor da herança, ele quiser mesmo, olha, não quero que esse herdeiro seja privado da sua legítima. É só nesse ponto. Do contrário, a indignidade é ato dos demais herdeiros. Então, os outros herdeiros vão avaliar esse ato
vão ver se está dentro do prazo decadencial de 4 anos que o Código Civil fala lá, acho que é o Isso que é 1815, se não me importante engano, também, o prazo. verificar se está dentro do prazo decadencial de 4 anos depois da abertura da sucessão, e se estiver, e se for um dos atos ali enquadráveis no 1814 apenas, não no 1962 e 1963 que fala da deserdação, aí a gente pode chamar aqui a indignidade, e aí de fato fazer a exclusão desse herdeiro, mas não pela deserdação. Tá. A Marília, antes da gente seguir aqui nosso roteiro, mas a Marília, obrigado, Marília, está prestigiando aí a gente, a minha Maici, pergunta: pois é, afeto teria apenas efeito positivo para constituir vínculo? Ou, na sua ausência, poderíamos ter efeitos jurídicos como afastar a herança? Exatamente. A Marília trouxe essa questão super importante. Aliás, muito obrigada, Marília, um beijo grande, né? Que é a questão do afeto. O afeto nós colocamos hoje como um grande caracterizador da relação familiar. Nós ainda estamos construindo isso, mas nós já entendemos hoje que o que na nossa família contemporânea, o que distingue uma relação é, é, familiar, de outra qualquer, é o afeto que existe entre as pessoas. E que, de fato, quando existe o afeto, ele inclusive é formador de relação familiar. Então, ele tem o condão de formar relação jurídica de direito de família, mesmo quando nós não temos ali um vínculo biológico ou mesmo uma parentalidade, ou melhor, uma conjugalidade, uma convivencialidade, né? Enfim. Mas nós vemos o afeto ali sendo super determinante na caracterização da relação de família. E a provocação é justamente essa, né, Marília? Pensar que existe uma via de mão dupla nisso. Né? O afeto ele não pode ser invocado só também, não é só uma questão de estar, de formar família, mas também para indicar que aquela relação familiar que o Código Civil, que o legislador de 2002 entendeu que presumiria um afeto, né? Que o legislador ele entende o que é. Bom, pela formação, pelo vínculo familiar, inclusive aqueles mais próximos, né, do decujus, certamente ali tem um vínculo forte entre eles e por isso são pessoas merecedoras de uma parte da herança. Então, a questão é justamente essa. E se não tiver afeto, mesmo quando houver um vínculo jurídico, né, familiar? E aqui não é só uma questão de afeto, né? E mesmo no direito de família, a gente fala do afeto não simplesmente como gostar, né? Mas o afeto como uma ligação entre as pessoas, né? Não é simplesmente um gostar ou não gostar. Então, aqui é uma questão até um pouquinho adiante, né? Não é tão somente a questão do afeto, é o desafeto que vem acompanhado de um fato, ou melhor, de um ato praticado pelo herdeiro necessário que indica esse desafeto. Então, não é simplesmente também o desafeto, né? Assim, não é simplesmente o não haver a solidariedade familiar. É que foi praticado um ato pelo herdeiro necessário que indica que não há afeto e não há ali solidariedade familiar. Obrigada, Maici. Aí, continuando aqui nosso roteirinho, quais as consequências para esse herdeiro deserdado? Interessante. Assim, eu defendo que nós podemos, o que é o autor da herança, inclusive, ele pode definir em certa maneira, em até certa medida, qual vai ser o efeito para esse herdeiro necessário. O que eu quero dizer? Talvez nós estamos acostumados a ver a deserdação como um instituto que priva o herdeiro necessário da sua legítima. Mas a proposta também é pensar que na deserdação, de uma forma também mais funcionalizada, e pensar que talvez o desejo do autor da herança não seja privar completamente esse herdeiro necessário, mas talvez reduzir a legítima. Talvez a reduzir a legítima para ele seja suficiente. Alguém poderia perguntar, mas por que ele reduz e não priva totalmente esse herdeiro necessário? Bom, se a gente for ver todas as hipóteses em que é cabível a deserdação, varia muito em grau de gravidade, né? Então eu tenho mesmo a injúria e o homicídio, né, gerando o mesmo efeito da deserdação. Então será que não é possível também ao autor da herança
com proporcionalidade, pensar na sanção que seja mais adequada para aquele caso. E sem contar que o autor da herança ele pode também, mesmo diante daquele ato grave, deixar algum patrimônio mínimo, né? Algum valor mínimo para aquele herdeiro necessário para garantir a subsistência desse herdeiro necessário. Então, nesse primeiro sentido, eu chamo a atenção de podermos pensar, sim, numa deserdação parcial e não em uma deserdação total. Uma limitação à legítima, que seria, de qualquer forma, uma exceção à intangibilidade da legítima, porque eu estou reduzindo, mas também, numa forma mais tradicional, dependendo do que decidiu o autor da herança, a privação total. Em qualquer dos casos, nós entendemos, a doutrina já é bem pacífica nesse sentido, que os efeitos da deserdação recaem sobre o deserdado. Ou seja, aqui, na deserdação, assim como o é na indignidade, justamente por ter esse caráter punitivo, eu tenho o direito de representação. Então, os descendentes do deserdado podem receber, né, a parte que cabia, né, da legítima ao herdeiro deserdado. Né? Então, esse é um primeiro ponto. E mesmo na deserdação parcial, entendo eu que prevalece ainda esse direito de representação com relação à diferença que houver entre a cota que seria sem a deserdação, né, a cota legítima, e a cota que foi deixada pelo autor da herança, salvo se o autor da herança dispuser lá no testamento que ele quer que aquela parte saia da sua parte disponível, né? Que aquela parte que é deixada para o herdeiro necessário, deserdado, que saia da sua parte legítima. Deixa eu te perguntar, nosso público Sim. muito é de advogados, né? De advogadas, Sim. na verdade. O que advogado ou advogada deve fazer em casos de deserdação, né? E quais essas etapas da deserdação? Sim. A questão é bem interessante, né, Dani? Porque a gente precisa saber instrumentalizar isso tudo, né, assim, na prática. Então, eu sempre aconselho assim, se chega um cliente no escritório falando, eu não quero deixar nada para um determinado filho, por exemplo, verificar primeiro se existe suporte fático suficiente para deserdação. Se existir, então, ok, faremos deserdação. Se não existir, então, aplicado o princípio da intangibilidade da legítima, a gente sabe que a parte disponível ainda do autor da herança vai ser a metade do patrimônio dele. Bom, no caso, então, de se aplicar a deserdação, a primeira providência que o advogado vai ter que fazer é providenciar o testamento, porque não há deserdação sem testamento. Por mais que o planejamento sucessório possa ser feito por vários instrumentos, se a decisão for por fazer uma deserdação, vai ser necessário o testamento. Qualquer modalidade de testamento, pode ser até mesmo testamento particular, né? Mas precisa observar as formalidades do testamento. E aí eu aconselho a fazer uma cláusula testamentária narrativa, muito bem explicada, a respeito dos fatos que ensejam a deserdação. Por que o autor da herança quer deserdar os filhos, ou o filho, ou enfim, o herdeiro necessário que seja, e porque como isso se encaixa na hipótese legal. Eu acredito que isso assim, já é algo muito importante na instrumentalização da deserdação. Mas as pessoas precisam saber também que a deserdação não para por aí. A deserdação ela é um ato complexo. Então, o testamento ele é sim o núcleo essencial da deserdação, mas ela é um passo da deserdação. E vai ser, eu poderia dizer assim, que a primeira fase da deserdação, que é feita ainda em vida pelo autor da herança, e dependendo, óbvio, da vontade do autor da herança. Bom, depois que abre a sucessão, portanto, depois da morte do autor da herança, aí nós vamos pensar nessa cláusula deserdativa produzir efeitos. Mas ela também não produz efeitos automaticamente. Eu preciso de uma ação judicial confirmatória, que deve ser aí proposta. complica, né? Fica mais complexo. Exatamente. Precisa ser, pode ser promovida pelos interessados, também no prazo de 4 anos, mas o prazo aqui vai ser contado a partir da abertura do testamento e não da abertura da sucessão, apesar de alguns problemas que isso possa decorrer, mas são 4 anos, e aí o
herdeiro interessado que vai ingressar com essa ação confirmatória. Essa ação confirmatória, então, ela tem o objetivo de confirmar que os motivos que foram aventados pelo autor da herança lá atrás, no testamento, quando ele fez ainda em vida, eles são verdadeiros, eles realmente existem. Para dizer, ok, pode então ocorrer essa deserdação. É uma conferência mesmo, né? Que na verdade inverte um pouco a lógica dos atos jurídicos de autonomia privada, que em geral ninguém presume que um ato jurídico privado ele é inválido, ele tem algum problema de validade. Mas aqui a gente tem uma cautela maior, justamente porque a gente está mexendo com um direito, até um direito fundamental dos herdeiros, que é o direito à herança. Então precisa ter essa cautela um pouco maior. Artigo 5º, então, inciso 30, né? Lembrando bem, direito de herança, artigo 5º, inciso 30, que é constitucionalmente tutelada. A legítima é uma opção legislativa. Sempre recordando disso. Exatamente. Então, essa legítima, que é uma opção legislativa, que ela é protegida, inclusive deferida aos herdeiros necessários, de pleno direito, como diz também o Código Civil, não vai ser um ato de autonomia privada que vai ser suficiente para já bloquear os efeitos da legítima. Então, eu vou precisar dessa ação confirmatória, conforme previsto no próprio Código Civil, para se verificar se os motivos são verdadeiros, se realmente existiram. E aí gera aquele problema, né? Às vezes o autor da herança vai chegar e falar, mas eu quero muito que esse meu filho ou esse meu herdeiro necessário seja deserdado, eu quero garantir isso, para eu poder ficar em paz, né? E aí o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não dá, não entre, não tem como, né? Não existe possibilidade jurídica de deserdação quando o autor da herança ainda está em vida. Né, quando ele ainda vive. Ainda, sequer a gente pode falar em herança quando ele ainda está vivo. Né? Então, não dá para a gente pensar em deserdação ainda. Mas uma coisa que nós podemos fazer, primeiro, é pensar que os herdeiros interessados na deserdação vão ser aqueles instituídos pelo autor da herança também no testamento. Então, para você, inclusive, pensar quem é que vai ter que promover essa ação posteriormente, é estrategicamente importante saber dela. E depois que você precisa instruir muito bem essa deserdação, pensar sempre em deixar as provas disponíveis e acessíveis para os legitimados, né, posteriormente, para facilitar essa prova. Porque tipo as clássicas pastinhas, né? Exatamente. Para nos ajudar. Exatamente, anda com a pastinha, bota a pastinha no cofre, né? Assim, porque o autor faz. Hoje em dia põe na nuvem, não tem problema, né? Digitalista põe na nuvem. Faz um Google Drive lá para todo mundo compartilhado, mas deixar acessíveis essas provas é algo bastante importante, porque muitas coisas podem acontecer no âmbito doméstico, numa situação muito restrita ali, uma ofensa física que acontece na presença só da família ou de poucas pessoas. O autor da herança faz o testamento deserdando numa data, ele morre 10, 20 anos depois. Como é que eu vou resgatar a prova desse fato? Então, a ideia aqui não dá para entrar com ação de deserdação, isso não existe por parte do autor da herança, isso não é ação para o autor da herança, mas o que a gente pode fazer para mitigar esse problema é pensar em ata notarial, por exemplo, e um outro procedimento que está previsto no Código de Processo Civil, que eu defendo bastante para ser usado, é a produção antecipada de provas. Ora, por que não? Né? A produção antecipada de provas prevista lá no Código de Processo Civil, ele dá às partes a possibilidade de fazerem prova de determinados fatos em juízo quando comprovar que realmente no momento adequado de produção de prova e na ação adequada pode ficar muito distante, pode ficar muito dificultoso. Então, é justamente essa hipótese. E aí poderia ser feita, mas o juiz não se pronuncia a respeito da deserdação, ele não vai avaliar a prova, é só uma forma de produzir a prova, por exemplo, uma testemunha, né? Tem a testemunha do fato agora, quando a pessoa morrer, você não sabe nem se a testemunha vai estar viva, então não dá para confiar nisso. Mas aí você pode usar esse procedimento de produção antecipada de prova, que seria uma forma ali de assegurar instrumentos, provas, documentos suficientes para instruir depois a ação confirmatória. Mas, mais uma vez, não é a própria ação de deserdação. Não se sai ali com provimento jurisdicional de deserdação. Inclusive, o próprio autor da herança, depois dessa ação, pode ele desistir, fazer um novo testamento
revogando esse testamento, revogando Mudar de deserdação. ideia, né? Ter um perdão Pode no mudar de coração. ideia. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Tem uma pergunta aqui, mas se acho que é Vitória. Para evitar que um certo herdeiro possa ser declarado indigno no futuro, a orientação também é colocar essa vontade numa cláusula testamentária? Sim. Para Ela fala, evitar que então, um do certo perdão. herdeiro possa ser declarado indigno no futuro, a orientação também é colocar essa vontade numa cláusula testamentária? Sim. Porque ela fala É aqui, para deixa eu ver, evitar, hein? exatamente, deixa eu ver aqui, é a Versosa Vitória, é isso, Vitória. né? É. É a Vitória. Então, a Vitória está falando de um caso aqui, está falando da reabilitação do indigno. Ela está falando do caso da pessoa que pratica um ato de indignidade, pensa que a indignidade ela vai ser promovida depois pelos interessados após a abertura da sucessão, mas aí o autor da herança ele já sabe desse ato, ele fala, não, eu não quero que esse meu herdeiro sofra com a indignidade. Então, ele pode fazer isso, Vitória, que é um procedimento que a gente chama assim de perdão, né? Ou de reabilitação. Ele pode fazer isso numa cláusula testamentária, mas vai dizer lá o Código Civil, vai me perdoar, eu não lembro se é 1818, 1817, não me lembro bem, 1818, acho, que vai falar que tem que ser em testamento ou outro ato autêntico. Então, sim, ele pode fazer, ele reabilita o indigno, então ele vai impedir que esse herdeiro ou esse sucessor, que também é uma outra questão interessante, na indignidade, qualquer modalidade de sucessor pode ser afastado, seja legítimo, seja dos legítimos, os necessários ou facultativos, seja herdeiro testamentário, seja legatário, qualquer deles. Então, pode sim o autor da herança fazer isso por meio do testamento, que é até bastante aconselhável, dadas as solenidades do testamento. Mas ele deve fazer expressamente. Para dar certinho mesmo, né? Ele tem que fazer expressamente. Se ele fizer tacitamente, ou seja, ele sabe Não do tem fato. certeza. Aí não. Assim, não, ele sabe do fato, mas mesmo assim ele contempla esse herdeiro, né? Que seja com legado, seja instituindo mesmo como um herdeiro. Aí ele contempla sabendo, né? Mas ele não fala nada em reabilitação, ele não fala nada em perdão expresso. Aí, o que o Código Civil faz? Ele diz, não tem o efeito da reabilitação tácita não é o mesmo da reabilitação expressa. O herdeiro, ele vai receber alguma coisa, mas o quê? O que está limitado no testamento. E isso não vai impedir que os demais interessados ingressem com ação de indignidade posteriormente para afastar o que seja de direito desse herdeiro por força da sucessão legítima. Então, veja que a solução do Código Civil ela é um pouquinho diferente. Para conseguir reabilitar, assim, zerar, só se for expressa. Se for tácita, ou seja, a pessoa sabia, mas e mesmo assim contemplou, o que o outro vai receber vai ser no limite da disposição testamentária se os interessados ingressarem posteriormente com a ação de indignidade. Mas se tem mais uma perguntinha e já a última, porque depois eu queria também fazer o encerramento e faltam 6 minutinhos. Tá bom. Aqui perguntam: um herdeiro que é usuário de entorpecentes possui uma conduta repudiada pelo autor da herança, faz ameaças, poderíamos aplicar dissertação? Então, interessante a pergunta. O uso de entorpecentes, o toxicômano, né, por si só, ele não considerado, não é causa de deserdação. Nada impede que atos que essa pessoa pratique gerem a deserdação. Por exemplo, consta lá no 1962, no 1963, a ofensa física como causa de deserdação. Então, se houver ofensa física, Mas não pode dizer que estava em estado que era incapaz no momento. Bom, esse é um dos problemas também. A incapacidade, a gente entende também nesse regime dos excluídos da sucessão que é necessária imputabilidade.
Então, a pessoa precisa ser responsável. Por isso que não tem ato culposo, não se diz de deserdação ou de indignidade quando se tem ato culposo, ou quando se tem pessoa incapaz, né? Enfim. Mas isso vai depender, então, de um prévio reconhecimento jurídico dessa incapacidade. Né? Enfim, então, gera um probleminha ali, mas assim, não é o uso de entorpecentes que vai gerar uma deserdação. Talvez, pode acontecer que algum ato praticado enquadre sim na deserdação. Tá, joia. Então vamos lá para a última pergunta, que o tempo corre. Se a deserdação somente produz efeitos depois da morte do autor da herança, como garantir a quem pretenda fazer o planejamento sucessório que a deserdação vai dar certo? Isso é a parte Fazendo mais link chata. exatamente com o texto que você trabalhou, né? E, assim, o chato é garantir, não dá para garantir. Assim, não dá para a gente ter certeza no momento em que insere ali a cláusula testamentária deserdativa que ela vai produzir efeitos. O que a gente vai fazer, como bons profissionais, é tentar se assegurar ao máximo de elementos antevendo os próximos passos daquilo que é necessário para que a deserdação produza plenos efeitos. É isso. Mas a deserdação mesmo, para ela produzir assim, efeitos totais e definitivos, né, e de fato privar ou reduzir a legítima, ela vai depender de uma sentença procedente na ação confirmatória. E isso vai ser, né, praticamente uma condição, é um evento futuro que não dá para a gente ter certeza no momento que elabora o testamento. Mas sim, maravilha. Agora não tem como te fazer uma provocação aqui dentro dessa questão de herdeiros necessários e tudo. Eu vi a Marília aí falando, você já escreveu algo por aí, nós parecidos também. A sua opinião aí sobre o cônjuge, sobre o companheiro, na verdade, você considera que é herdeiro necessário ou não? Olha, Dani, é uma questão super complexa. Eu vejo que os grandes embates são justamente porque a gente tem realidades plurais convivendo, né? Nós temos ainda conjugalidades que são permeadas por vulnerabilidades e que exigem um cuidado maior e talvez uma tutela sucessória maior por meio da legítima, mas nós temos também hoje já uma conquista muito grande com relação à igualdade, sobretudo a igualdade de gênero, né, que era um grande motivador para se colocar o cônjuge como herdeiro necessário. Né? A mulher que não trabalhava fora não era o homem. Né? Se a mulher morresse, e depois que a mulher geralmente morre depois, né, por questão também de dados, né, assim, Dava. de expectativa de vida. Então, eu acredito que existe esse problema, que é a questão de conviver em realidades plurais que demandam do jurista soluções talvez diversas. Mas me parece assim que no estado atual da arte, de acordo com o que nós tivemos de julgamento lá no recurso extraordinário que declarou a inconstitucionalidade do 1790, o 878-060, se não me engano, me parece que não tem muito como falar que ele não seja herdeiro necessário, tendo em vista as razões do recurso, embora eu anoto aqui que o ministro Fachin, naquele acórdão, ele foi, nas razões dele, na fundamentação do voto dele, ele fala que o companheiro não é herdeiro necessário. Então, assim, mas me parece que, de acordo com as posições adotadas aí pela jurisprudência, tem caminhado para o reconhecimento, já temos decisões estaduais, né, assim, no sentido também do reconhecimento do companheiro como herdeiro necessário. Mas a minha opinião é a seguinte, assim, eu acredito que rever a questão da conjugalidade no direito sucessório é algo muito importante, para a gente poder dar a tutela para o vulnerável na medida certa, atendendo essas realidades plurais, né? Querida, super obrigada, que o tempo aqui está voando, senão não consigo Muito salvar. obrigada. Muito obrigada pela sua generosidade, a sua Eu que disponibilidade de agradeço. estar aqui. Vamos fazer um print aqui para ficar lá de capa. Sim, eu que agradeço e agradeço imensamente todo mundo também que acompanhou. Um grande beijo e muito obrigada, Dani, pela Nada, eu que oportunidade. agradeço, viu? Você sabe que é do coração. Gente, até a próxima semana. Obrigada. Terça-feira tem mais, às 18 horas também. Vai ser com o Ricardo Calderon.
Não percam. Tchau. Tchau, tchau.